E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar desse livro aqui, O Poder do Tempo Livre. Esse livro foi escrito pelo meu amigo Luciano Braga, ele é aqui de Porto Alegre e escreveu esse livro lá em 2015, mas eu tenho que contar uma história para vocês. Eu resolvi comprar esse livro porque eu vi um post, na verdade foi um stories, de um outro amigo meu, que se chama Marcelo Salles. Ele é um especialista em design para acessibilidade web, fala sobre WCAG e tem o site Tudo é Acessibilidade. E ele postou falando bem desse livro. O cara é meu conhecido e eu nunca li o livro dele. E alguém que mora lá em São Paulo, que nunca viu, nunca conversou com o Luciano, leu e recomendou o livro. Então eu pensei, eu tenho que ler esse livro aqui, porque muitas das coisas que o Luciano fazia lá em 2015 influenciaram bastante na minha vida e nas minhas decisões como profissional. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que esse livro fala, da criação de projetos paralelos e de como ele influenciou também na minha vida e nos projetos paralelos que eu sempre tive. Então, depois dessa breve introdução, vamos direto para o resumo. Esse é o resumo e o Luciano é esse cara aqui e ele tem várias habilidades e competências. Ele é quadrinista, chargista, palestrante, publicitário, escritor, diretor de arte, mas ele é basicamente, um cara mega criativo. E como ele tem a idade bem próxima à minha e a gente mora na mesma cidade, eu conheci bastante ele pelos amigos em comum e também pela empresa que ele tinha, que era a Shoot the Shit. E ele tinha essa empresa junto com um amigo dele, que é o Gabriel Gomes. Se vocês verem alguns dos projetos deles, eram projetos muito legais, como Que Ônibus Passa Aqui, que era colar um adesivo na parada de ônibus, coisa que a prefeitura nunca fazia, para dizer qual ônibus passava em cada parada de ônibus. E eles criaram um conceito muito legal de adoção de paradas de ônibus, então eu poderia ficar responsável pela minha parada de ônibus ali, que eu pegava o T9 e eu sempre anotar o T9 passa aqui. E era um conceito muito colaborativo, muito legal. E eles tinham o escritório deles, a casa deles, eram junto lá com o Daniel Matos, que eu me lembre era junto com o Daniel Matos, da Smile Flame. Então eram pessoas mega criativas ocupando o mesmo espaço. Hoje em dia, ele é sócio da Ecomunica e segue no mesmo padrão, assim, campanhas, ideias e soluções publicitárias e soluções de criação muito interessantes e com impacto, principalmente com impacto social. E nesse livro, O Poder do Tempo Livre, ele fala o seguinte, nas primeiras páginas ele fala isso aqui, que é o recado para ele mesmo do passado. Só que pode ser o recado para ele no futuro também, não importa. Porque encontre tempo livre e descubra o poder que ele tem para a sua felicidade. Comece projetos paralelos agora. Esse é o recado. O objetivo desse livro é que você crie um projeto paralelo de vida, além do projeto principal ou da tua formação, daquilo que tu estuda diariamente, para que tu possa ter maior felicidade na tua vida. Isso significa que a gente precisa descobrir o nosso potencial e para descobrir o potencial não basta só fazer uma coisa. Eu quero fazer medicina, daí eu faço medicina por 6 anos, depois eu faço uma residência, depois eu faço... E se o teu talento ou sua potência fosse outra coisa e tu percebesse isso ao longo do caminho? A gente só consegue descobrir isso se a gente tem projetos paralelos. Então, crie projetos paralelos e torne a sua vida mais incrível. E daí é importante a gente definir o que é projetos paralelos. Então, no livro ele fala que o livro é um catalisador para projetos paralelos e a definição de projetos paralelos é essa daqui, que ele traz no livro. É um trabalho empolgante que realizamos fora do nosso emprego cotidiano quando usamos nosso tempo livre para ir atrás de um objetivo. E é um grande desafio isso, Porque hoje em dia a gente tem cada vez menos tempo livre. Só que se vocês quiserem refletir um pouquinho sobre como conseguir mais tempo livre nas suas vidas, eu sugiro o livro Sociedade do Cansaço de Byung-Chul Han, que eu tenho aqui também um resumo desse livro. Mas o projeto paralelo, como definição aqui, é a gente fazer algo que a gente gosta, é fazer algo que está fora do nosso emprego cotidiano, mas que a gente pode ver, de repente, um potencial nele. E isso é diferente de hobby, certo? Então a grande diferença de um projeto paralelo de um hobby é que o hobby ele não tem prazo para começar, ele não tem prazo para terminar, não tem nenhuma busca maior por propósito. E eu coloquei aqui exemplo Projeto VHR, porque essa aqui era a empresa que eu tive e foi uma empresa que a gente fundou, eu e o Daniel Romanenko, e nós fundamos essa empresa em 2015, justamente na data que foi lançada esse livro
do Luciano. E essa empresa durou junto comigo, né, até 2023, e hoje a empresa continua junto com o Daniel. Mas o que a gente fazia, né, que eu vou trazer o nosso site, né, do que o Projeto VHR fazia. Mas o nome é Projeto VHR justamente porque era um projeto paralelo da nossa vida, e VHR era a junção do meu sobrenome com o sobrenome do Daniel. O Daniel se chama Daniel Romanenko, então pegou o R, e o meu sobrenome é von der Heide, então ficou VHR. E no final das contas isso se transformou numa empresa, e a gente tocou o projeto VHR como projeto paralelo de vida até 2023, junto com a minha outra profissão, que é de ser professor universitário. Então eu acredito que ter um projeto paralelo é fundamental para que se tenha felicidade, consiga se perceber os potenciais, né, de desenvolvimento da própria vida, e também para a gente poder se descobrir, poder entender o que a gente mais gosta de fazer. E o livro do Luciano, ele é dividido, né, em alguns dos capítulos. Eu trouxe alguns que eu gostei mais, que é, por exemplo, esse aqui, A Arte de Se Conhecer. E nesse capítulo ele traz esse grid dos centênios. No grid dos centênios, ele divide a vida a cada 7 anos. Ou seja, do 0 ao 7, do 7 aos 14, do 14 aos 21 e assim por diante. E traz 3 perguntas-chave aqui, que é: quais foram os acontecimentos que marcaram a sua vida? Quais foram as pessoas que marcaram a sua vida? E quais foram os talentos que foram reconhecidos? Por isso que eu vejo aqui que os projetos paralelos, eles contribuem muito para a construção desses talentos. Porque dos 14 aos 21, eu passei na Universidade Federal, passei em design na URGS, mas passei em design de produto. Dos 21 aos 28, eu trabalhei basicamente como designer de produto, mas aos 25 anos eu descobri a potencialidade de ser professor universitário e de também fazer ilustração. Dos 28 aos 35, eu fui professor da PUC e também tive o projeto VHR e o Deixa Que Eu Desenho, que eram 2 empresas de ilustração. E atualmente eu sou professor na URGS e também tenho esses resumos visuais como projeto paralelo da minha vida. Então, pensando aqui como esse canal no YouTube, é algo que eu construí esse ano e que a minha meta é até o final do ano fazer um vídeo por semana de algum resumo visual e conseguir fazer sínteses visuais de livros que eu acho interessantes. Outro capítulo muito bom que ele fala no livro é esse aqui de A Arte de Arranjar Tempo. E eu gostei muito de uma citação, ele sempre traz muitas citações legais. Ele trouxe essa citação do Fábio Lopes. E isso é muito legal, ele traz citações de caras muito importantes, né? Uma citação do Steve Jobs, uma citação do Warren Buffett. Ele não traz nenhum do Warren Buffett, mas pessoas criativas. Charles Watson. Vou fazer uma citação do Charles Watson, que talvez todo mundo faria uma citação como um professor sobre criatividade. Mas ele não traz só os grandes nomes, ele traz também designers da realidade dele, né? Da nossa realidade. Então, o Fábio Lopes é um designer carioca que tem um Instagram bem legal também. E o Fábio fala o seguinte: faça das horas vagas um tempo nobre, dedicado ao exercício de questões pessoais e boas ideias. Então, essa é a chave do livro, né? Tentar transformar esse tempo que a gente não usa de forma tão interessante para que a gente possa usar esse tempo para fazer coisas interessantes, para fazer exercícios de coisas pessoais e boas ideias. E quando eu li esse trecho do livro, isso me remeteu muito a um outro cara sensacional que eu conheço, que é o Fábio Sasso. Não sei se vocês conhecem ele, mas eu conheci o Fábio Sasso em 2008, num negócio que se chama R-Design. É o Encontro Regional dos Estudantes de Design. E também tem o N-Design, que é o Encontro Nacional. Mas, infelizmente, isso acabou, eu acho, né? Eu não vejo mais meus alunos se encontrando em um N-Design. Até se alguém lembra disso ou se alguém tem interesse de voltar com isso, é bem interessante esses encontros. E o encontro do R-Design de 2008 foi lá em Santa Maria, que é uma cidade aqui perto de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E o Fábio Sasso foi dar uma palestra. E foi com a gente, eu acho. Tipo, era todo mundo muito jovem, né? Acho que tinha 20 anos, 19 anos. E na época ele tinha um projeto paralelo que se chamava Abduzido. E o Abduzido era basicamente, ele acordava todos os dias de manhã e na primeira hora da manhã ele fazia o blog dele listando referências legais de sites bacanas da internet ou de tutoriais legais que ele via. Então o Abduzido, no final das contas, era uma coletânea de coisas legais que o Fábio Sasso via. E foi muito bacana isso, porque isso levou ele a trabalhar no Google e ser chamado
para poder trabalhar no Google. E hoje em dia, se vocês entrarem no site dele, ó, tá aqui Designer at Uber, mas ele também é fundador do Abduzido e do Calmaria. O Abduzido, ele ainda tá em vigor, ainda existe o site. Então é um site que tem mais de 15 anos, né? Com muita referência legal. E ele também tem o Calmaria, que é um aplicativo para aumentar o foco, melhorar a respiração e relaxar, né? Fazer uma meditação. Então até hoje o cara que é mega bem sucedido lá, trabalha na Uber, faz um monte de projeto importante, ele ainda tem projetos paralelos. E eu acredito que essa relação de importância ela é bem próxima. Ter projetos paralelos contribui para ter projetos legais de forma coletiva. Mas como é que eu faço então, né, para criar um projeto paralelo? Já que a gente perde 5 horas no celular todos os dias. E por que eu faria isso, né? Então, o outro capítulo que eu acho muito importante do livro é esse aqui, que é Por que começar um projeto paralelo? E daí traz uma outra citação muito legal, que é assim: quando você faz coisas interessantes acontecem com você. E eu acredito muito nisso, porque dentro do projeto VHR, que era o nosso projeto paralelo, a gente fazia painéis visuais. E depois a gente fez um painel ao vivo pro Sebrae, num evento do Sebrae. E daí eles perguntaram, vocês fazem live painting? E a gente nunca tinha feito, né? Mas a gente faz. A gente fez pela primeira vez live painting e depois nos perguntaram se a gente fazia facilitação gráfica, que era um termo que a gente nunca tinha ouvido falar. E depois a gente foi convidado para fazer facilitação gráfica em outros locais. E a gente foi convidado para fazer pro Burger King, para RBS, para Souza Cruz. Então, várias empresas depois nos contrataram. Só que a gente só conseguiria ter essa noção de que a gente sabe fazer algo a partir dessas vivências do projeto paralelo. Por isso, ele traz no livro essa referência aqui, que é o Innovation Time Off, que o Google utilizou por bastante tempo, que é o seguinte: 20% do tempo profissional que tu tem, ou seja, tu trabalha 40 horas de segunda a sexta. Um dia da semana, tu vai destinar só para fazer projetos paralelos. E não é necessariamente para a empresa, não é necessariamente com foco de dinheiro que tu vai ter remuneração para isso, mas é para tentar encontrar potencialidades e encontrar oportunidades. E o Luciano traz essa relação daí que o Michael Steiner traz, que é o bad work, o good work e o great work. Ou seja, o trabalho mais burocrático, mais que a gente tem que fazer, mais braçal. Depois o good work, que é o nosso maior quantidade de trabalho que a gente faz, né, diariamente. E depois o great work é essas possibilidades que a gente tem de poder sair um pouquinho do nosso cotidiano e fazer coisas mais interessantes. E o projeto paralelo é uma possibilidade para a gente fazer great works. O livro tem muito mais capítulos do que isso. O livro tem muito mais capítulos do que eu trouxe aqui. Para finalizar, eu relaciono com esse outro livro aqui, que eu ainda não tive a oportunidade de ler, mas é Today Was Fun, que fala sobre trabalho, mas se divertir no trabalho. E eu vi que os capítulos do livro são essas 7 regras aqui, que são regras para dias melhores. E poder seguir algumas regras para tentar fugir de um trabalho mais monótono é bem importante. Então, o que a Brie Groff traz no livro dela é o seguinte: a maior parte do trabalho, na maioria dos dias, deve ser divertida. O seu cérebro funciona, seja ele estudando calças confortáveis ou usando terno. O número 3 aqui é bem interessante, que é até limpar banheiro é divertido quando você gosta dos seus colegas. O projeto VHR que eu tive junto com o Daniel foi um trabalho mega ultra divertido que eu gostava muito de fazer. Produza trabalhos brilhantes. Não deixe que a agitação e a conformidade te sabotem. Manter a calma, né? Então não pensar que nosso trabalho ou nosso projeto para ela tem que salvar a nossa vida. E você é o defensor dos encontros românticos, das palavras cruzadas e da sua saúde. Então aqui o que ela quer dizer aqui é no sentido de ter autocuidado, de saber os seus limites, né? Então não inventar 1.200 projetos paralelos ao mesmo tempo, que também pode gerar um burnout. E seja bom na vida, não apenas no trabalho. O projeto paralelo, ele contribui muito para essas 7 regras e vale muito a pena a gente se permitir fazer isso. Um exemplo que eu trago dos meus alunos lá do design é que se gosta de desenhar, se gosta de produção gráfica, se gosta de serigrafia, por que não fazer uma estampa e fazer uma camiseta e vender as próprias camisetas, né? Eu acho que seria bem interessante que todos os alunos tivessem um projeto paralelo além só da sua formação, né? Vou fazer 4 anos de faculdade e depois vou virar um profissional para isso. Não, tem uma empresa de estampas, depois faz um site, depois aprende uma outra habilidade e isso vai criando projetos paralelos que são bem legais e evoluem, né,
para o que a gente pode querer fazer ou não. E se esse conteúdo interessou a vocês, sugiro que vocês me acompanhem por aqui, porque eu faço resumos visuais de diversos livros e recomendo também que vocês leiam esses livros. Beleza, turma? Então foi esse aqui o resumo do O Poder do Tempo Livre, do Luciano Braga. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!